No Saber Direito desta semana, você vai aprender um pouco mais sobre direito constitucional. As aulas abordam ações constitucionais, habeas data, mandado de segurança e de injunção e muito mais. As aulas são com o professor Tiago Castro. Olá, meu caro amigo, olá, minha cara amiga. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Saber Direito. Aqui hoje nós iremos falar, na nossa segunda aula, de outro remédio constitucional. Dando continuidade às nossas ações constitucionais, iremos falar hoje do nosso habeas data. Vamos também fazer uma evolução na história do habeas data. O habeas data, logo de cara, você precisa entender da seguinte forma. Ele não é tão antigo, ele é muito novinho perante o habeas corpus. Ele tem a primeira previsão na nossa Constituição brasileira, na Constituição de 1988. Então ele é muito novo, acabou de trintar, né? Acabou de fazer os seus 30 anos e ele está aqui constituído na nossa Constituição. Constituído na nossa Constituição é uma coisa muito legal, né? Mas está previsto na nossa Constituição como um remédio constitucional. Quando nós falamos das classificações da Constituição, nós não percebemos o quanto é importante trazer essas definições. Sabe por quê? Porque quando você fala de modo de elaboração, você tem duas formas a seguir. Quais são elas, professor? Vem para mim que eu vou te falar. Eu vou falar delas da seguinte forma, ou você tem a forma de dogmática ou a histórica. Professor, mas a aula de hoje é sobre habeas data, não é de classificações. Sim, meu caro amigo, mas eu preciso te demonstrar a importância das classificações para compreender, de fato, a ideia central e a importância e a relevância do habeas HD na nossa Constituição brasileira. A nossa Constituição ela foi definida como uma Constituição, na forma de elaborar, como dogmática, sobre os valores de um dado momento. Nós desprezamos, de certa forma, os conceitos históricos e colocamos de forma de rupturas em um período que nós estabelecemos. A nossa Constituição de 88, ela rompeu com a ordem jurídica anterior. A ordem jurídica anterior estava muito preconizada em conceitos aparentemente que a informação, os direitos do cidadão não eram tão resguardados como a Constituição de 88. Por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela traz elementos previstos na nossa Constituição que não eram resguardados e tutelados na Constituição anterior. Entre elas, a nossa figura do remédio do habeas data. O habeas data é um instrumento constitucional disposto na Constituição de 88 que não estava previsto anteriormente em nenhuma outra Constituição brasileira. Ela é dogmática porque está conceituada em valores, rompendo com uma ideia jurídica anterior, período que os direitos à informação não eram tão respeitados, não eram tão resguardados e sempre que solicitados, o Estado poderia, sem nenhum problema, de falar que era uma questão de segurança nacional e não apresentar as informações inerentes à pessoa que solicitava. Então, diante desta situação, o Brasil ele percebeu a necessidade de trazer elementos de um valor de um dado momento para resguardar a informação. Feito esta consideração, vamos também a um outro elemento, entender que ela é dogmática. Ok, professor, mas o que também é importante entender neste conceito de um modo geral? É entender também um conceito de quando nasceu esse instituto do HD, do habeas data. Ele nasceu antes da Constituição de 88, ele é previsto em outros elementos de outras constituições de outros países. Existe uma certa divergência para entender qual foi a origem dela verdadeiramente. Mas aquela que de fato configura uma forma mais precisa é a Constituição Americana. Então, a Constituição Americana teve a primeira previsão da ideia do habeas data. Esta é a ideia central que o Brasil adotou. Lá na Constituição Americana, ele trouxe a figura do Freedom of Information Act, que está previsto em 1974. Naquele período, se entendia que o freedom, da liberdade de informações, era uma necessidade para resguardar a privacidade do cidadão, em decorrência de situações que estavam abusivas sobre informações que não eram apresentadas àqueles que solicitavam informações pessoais. Por isso, Freedom of Information Act
Professor, que linguagem jurídica horrível, esse seu inglês é péssimo. Peço até desculpa, a minha licença poética me permite falar até o inglês sem nenhum tipo de procedimento. Então, vamos lá. Brincadeiras à parte, entendendo o que você visualiza na Constituição Americana, no Freedom of Information Act, a figura inicial das informações de liberdade de informação, na ideia central do habeas data, o Brasil, de fato, ele vai conseguir configurar essa informação principalmente na Constituição Portuguesa de 1976. Ali sim, o Brasil estabelece as regras dispostas naquilo que foi inserido na Constituição de 1988 sobre o remédio do nosso habeas data. Ok, feito essa consideração, encontramos uma dimensão de onde é a evolução histórica, compreendemos todos os elementos que apresentam a Constituição sobre o remédio constitucional do HD, entendemos que ele é novo, entendemos que ele está previsto em um conceito aparentemente vindo da Constituição americana, nas suas legislações próprias, também na Constituição portuguesa, que é onde sim está de forma mais clara a presença do HD, em 1976, e no Brasil? No Brasil você vem a figura de 1988, trazendo ela de forma muito mais clara, e aqui eu faço algumas considerações importantes a serem realizadas. Primeira coisa que você precisa compreender é que a Constituição traz a previsão do habeas data no seu artigo 5º, inciso 72, e lá ele dispõe a linha A e a linha B, trazendo as ideias centrais que o habeas D está na seguinte situação: conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constante dos registros de bancos de dados, de entidades governamentais ou de caráter público, e a linha B seria em outra situação, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Aqui nós encontramos no inciso 72 do artigo 5º da Constituição as duas possibilidades de se implementar o habeas data referente à informação. O que você quer trazer aqui, professor? Eu quero trazer que ele traz duas possibilidades, dois requisitos que podem ser inseridos e ser impetrados o HD. Primeiro, a obtenção de informações. Quando eu falo na linha B que eu quero assegurar o conhecimento de informações referentes a dados, a informações de dados públicos da pessoa do impetrante, eu entendo que nesse caso houve uma recusa no conhecimento da informação. E aqui a primeira observação importante é, essas informações não foram repassadas para aquele que está solicitando e advém de onde esses bancos de dados? Ele vem ou de entidades governamentais, entidades públicas, ou também aquelas instituições que podem ser privadas, mas que têm um caráter público nas informações, ou seja, ela é uma instituição privada, ela é uma empresa privada, mas o caráter das informações obtidas nelas são de caráter público. E aqui eu faço a minha apresentação de exemplos. Temos a figura do SPC, a figura do Serasa, que tem um caráter público e eu posso solicitar as informações inerentes a ela. Observe, você pode encontrar aqui a figura da obtenção de informações, seja na entidade governamental, os dados públicos, ou aquelas que têm caráter público mesmo que não seja o governamental, seja de entidades privadas. Ok, isso está na linha A do artigo 5º, inciso 72 da Constituição. A linha B apresenta para nós uma outra possibilidade, que é a retificação, ou seja, correção de informações inerentes nos dados. Ou o que eu quero dizer é que eu sei as informações que estão contidas lá no banco de dados, mas esses dados estão incorretos. Em decorrência dessa falta de propriedade do que está previsto lá, eu apresento aqui o HD para fazer a retificação. Ok, então a Constituição traz duas possibilidades: a obtenção de conhecimento de informações ou a retificação das informações. Pergunta que não quer calar: professor, são só essas duas possibilidades que eu vou visualizar, que eu posso impetrar o HD? A resposta é que não. Existe mais uma última possibilidade, um último requisito que você também pode impetrar, que lhe permite
o ingresso deste mecanismo judicial, deste remédio constitucional, mas ele não está previsto na Constituição Federal. Ele está previsto na legislação correlata, na legislação que vai regulamentar o Instituto do HD. E qual seria essa, professor, essa possibilidade? E qual é a lei? A lei é a 9.507 de 1997. Lá em 97 foi editada essa lei, 9.507, e lá eles trouxeram mais uma previsão, além das que estão contidas na Constituição Federal. Neste caso aqui, nós temos a terceira possibilidade na nossa legislação, como eu acabei de falar, 9.507. Ela está prevista em qual artigo da Lei 9.507? Ela está aqui prevista no artigo 7º, inciso 3º da nossa Lei 9.507. Lá no inciso 1 e no inciso 2 vai trazer a literalidade da Constituição da linha A e B do artigo 5º, inciso 72, trazendo o A, que é a questão da obtenção de informações que foram recusadas, ou a retificação. A última possibilidade prevista para a impetração do HD, que não está na Constituição e sim na legislação, é esta aqui do inciso 3º, que traz a seguinte redação: para a anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável, e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Amigos, prestem atenção nessa informação. Quando eu falo que existe a linha A sobre a questão da Constituição Federal, que apresenta a obtenção de informações que me foram negadas, isso é tranquilo, já está mais que sedimentado, todos nós já temos total compreensão sobre esse instituto nessa forma. Quando eu falo no segundo elemento, que é a retificação, se eu falo em retificação, eu estou falando do que especificamente, professor? Eu estou falando aqui, nesse caso concreto, que a retificação é porque as informações contidas lá eu tive acesso, mas esse acesso me apresentou a seguinte situação: os dados estão errados, os dados estão equivocados. E por estarem dessa forma, eu solicito a retificação de dados que não condizem com a verdade. Agora aqui, a terceira possibilidade prevista na legislação infraconstitucional traz a possibilidade de fazer anotações. Que tipo de anotações são essas? Anotações para questionar, contestar aquelas informações que já estão obtidas ali. Mas aqui observe, eu não estou discutindo a situação de dados falsos ou dados não corretos, porque se não forem corretos eu venho com retificação. Os dados nesse caso estão corretos, eu não estou questionando a exatidão das informações obtidas ali. Eu estou querendo apenas anotar situações que possam apresentar. O professor Flávio Martins, de forma muito assertiva, ele traz uma situação específica que ele gosta de apontar também. Qual é? Digamos que existe uma pessoa que está com dívidas, efetuou diversas dívidas no mercado aí, carnê a 10, 20 prestações, não conseguiu efetuar o pagamento de todas elas e foi parar com seu nome lá no Serasa, no SPC da vida. O que aconteceu? As informações contidas lá no SPC, no Serasa ou qualquer coisa assim, estão corretas. Ele é devedor, ele reconhece essa dívida. Agora ele solicita que seja anotado os motivos que levaram ele a essa inadimplência. Pode ser realizado dessa forma? Pode. Ele pode vir lá e solicitar que seja colocado, averbado, anotado nos seus assentamentos das informações que ele não efetuou o pagamento porque ele estava desempregado por diversos anos e assim sucessivamente ele ficou impossibilitado de realizar o pagamento dessa situação. Então, diante disso, ele pode fazer uma terceira possibilidade. Feito esta consideração, entendemos até o presente momento que na Constituição Federal encontramos duas situações que eu posso impetrar o HD. Quais são elas, professor? Primeiro, a obtenção de informações contidas em bancos de dados que me foram negadas. Quero obter informações. Me foi negado e esses bancos de dados são de caráter público ou de entidades governamentais. Ok. E a segunda? A segunda é a retificação. Os dados contidos lá, eu tive informação, soube do que estava acontecendo, mas eles estão errados em decorrência deste erro, dessa falta de propriedade contidas lá, nessas informações, eu vou retificar.
e essa retificação é a segunda possibilidade. E, por fim, nós temos uma que não está na Constituição, está em uma norma infraconstitucional, a nossa Constituição não trouxe ela a previsão, e lá eu trago a seguinte situação: eu quero fazer anotações nos meus assentamentos das informações contidas. Quero trazer questões que eu posso contestar, posso confirmar e justificar o motivo dela. Isso está lá na nossa Lei 9.507, no artigo 7º, inciso 3º, trazendo essa última possibilidade de impetrar o HD. Ok, feito essas considerações, vamos voltar lá para a Constituição Federal, a linha A do artigo 5º 72 da nossa Constituição. Logo de cara, ele traz a seguinte redação: obtenção de informações. Eu quero obter informações e essas informações são de quê? Referentes à pessoa do impetrante, uma ação pessoal dele, ele solicita referente à sua pessoa, e o que eu quero falar aqui agora é referente a bancos de registro de dados públicos ou de entidades governamentais ou de caráter público. Com relação a entidades governamentais, as informações contidas ali, são dados públicos, isso é tranquilo. Eu quero solicitar uma informação em uma prefeitura, em uma secretaria, em qualquer situação e me foi negado, eu posso entrar com HD. Beleza. Agora, as que têm de caráter público, quais são elas? Aí você vai lá para a legislação infraconstitucional, que eles vêm apresentar o que é caráter público. No artigo 1º, parágrafo único, tem a seguinte redação. Vem comigo que você vai prestar atenção comigo aqui agora. Lá nós temos a seguinte situação. Olha aqui. Colocou assim, parágrafo único. Considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Caráter público são as informações que terceiros podem adquirir. Em decorrência de terceiros podem adquirir, eu quero solicitar alguma retificação ou quero obter as informações. O Serasa é exatamente isso. Você vai em uma determinada empresa solicitar um crédito, eles vão fazer toda uma análise do seu cadastro para que possa de fato perceber se você é uma pessoa ou não boa pagadora, se você está ou não está inadimplente. Então as informações contidas de caráter público têm que ter acesso a terceiros. Agora, lembre-se, eu estou me referindo a acesso a terceiros com a figura do caráter público, porque o HD ele tem uma outra situação que está contida logo de cara, quer dizer que é referente às informações da pessoa do impetrante. Ou seja, aqui entendemos que essa ação é uma ação personalíssima, ela só pode atender os interesses da pessoa do impetrante. Vamos ver daqui a pouco que é um pouco diferente daquelas 3 figuras que encontramos lá no habeas corpus. Feito essas considerações, vamos para agora discutir isso aqui e resumir esse primeiro momento para o nosso quiz. Vamos aqui para o nosso quiz para perceber a primeira pergunta de hoje, para entender melhor o nosso Instituto do HD. O habeas data não se presta, aqui está se discutindo a figura do habeas data e dizendo o que ele não se presta a fazer. A. Anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. B. Assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de registro de entidades governamentais. C. Retificar dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Letra D. Assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constante de bancos de dados de entidade de caráter público. Vamos aqui agora perceber, dentro dessas possibilidades, qual era a assertiva que nós estávamos procurando naquele caso que eles não prestam. Para que o HD não se presta? Ele se presta para 3 elementos. O único só que está ali não tem a previsão do HD. Vamos lá. A resposta seria a letra A. Anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Porque nesse caso, nós vamos ver que eu vou utilizar outro remédio constitucional. A letra B, a letra C e a letra D traz 3 situações que eu consigo visualizar a figura do habeas data.
Assegurar conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante é uma coisa clara, que constante de registro de bancos governamentais. Retificar dados e assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante constante nos bancos de dados. Então, essas três possibilidades, nós visualizamos que elas são, de fato, elementos que configuram o instituto do nosso remédio HD, o habeas data. Agora, a questão do patrimônio, lesão ao patrimônio público, nós vamos ver um outro remédio. Nas próximas aulas vamos perceber que remédio constitucional que eu posso utilizar neste caso concreto. Agora, presta atenção, meu querido. Se você está aqui diante de uma ideia de legitimidade, quando eu falei de legitimidade, eu trago a seguinte situação. Eu lembro lá da primeira aula e falei assim, professor, quando você falou de legitimidade, você trouxe as três possibilidades, ativa e passiva. Então, nesse caso, nós temos aqui o HC, que tem as legitimidades ativa, que é o impetrante, o paciente, e também o passivo, que é a autoridade coatora. Aqui você retira esse desmembramento aqui e configura a ideia do HD como figura do legitimidade ativa, o impetrante, e também a parte passiva daquele que de fato não negou as informações contidas lá. Aqui eu não tenho a figura do paciente. Por quê? Porque lá no HC você encontra esse instituto dizendo que eu posso fazer em nome de terceiro, eu posso ser impetrante em favor de um paciente. Agora, aqui não. Aqui tem que ser o impetrante a mesma pessoa que teve as informações desrespeitadas de alguma forma, porque a ação ela é personalíssima. Se ela é personalíssima, é com relação às informações constantes do impetrante. É interesse pessoal. Eu não posso solicitar informação para resguardar informações de terceiro. Ela é apenas da pessoa do impetrante. As informações têm que ser constantes dela. Bem, legitimidade, então, ativa é essa situação do impetrante. E a passiva? A passiva é aquela entidade ou aquela empresa de caráter público, de informações de dados de caráter público, que negou as informações, que não retificou ou que não assegurou as anotações necessárias. Então, quando elas se colocarem nessa situação de negativa, de recusa, elas estarão no polo passivo de uma demanda do habeas data. Então, a legitimidade ativa, a legitimidade passiva, nós percebemos bem, entendemos que na ativa não existe a figura do paciente, como tem no HC, aqui o impetrante é a mesma pessoa que está sofrendo aquela retaliação de obtenção de informações, retificação ou as anotações que não foram asseguradas a ele. Então, já percebemos essa mínima diferença entre esses dois institutos que têm o mesmo nome, né? Habeas. Habeas de tomar, toma-lhe. Quanto no habeas corpus é toma-lhe o corpo, no habeas data, toma-lhe os dados, toma-lhe as informações. E aí você entende, se eu quero as informações que são inerentes à pessoa do impetrante. Ok, entidade governamental ou aquelas de caráter público que são informações para terceiro, legitimidades estão colocadas, dispostas, já entendemos perfeitamente. E agora, qual outra informação importante a se colocar aqui na nossa aula de hoje sobre o habeas data? Outra informação importante é demonstrar aqui que existe alguns pré-requisitos, algumas situações que são indispensáveis para que você possa impetrar este habeas data, este remédio constitucional. Primeira coisa que você precisa entender é que tem que ter a recusa. Você tem que ter a recusa de forma muito clara. Essa recusa tem que ser bem prevista na sua situação concreta. Eu não posso apenas me colocar numa situação que eu estou, de forma antecipada, evitando uma recusa. A recusa tem que estar de forma taxativa ali, de forma clara. Já tenho que ter sofrido aquele problema específico apresentado. E aí a recusa também tem uma previsão lá na nossa lei infraconstitucional, porque lá ela traz a recusa, mas também traz uma outra possibilidade, ou a recusa ou a demora. Então você tem que entender que o pré-requisito para você impetrar o habeas HD é o quê? A recusa ou a demora de trazer as informações. Então, o Estado ou a entidade governamental ou aquela de caráter público não pode ficar à mercê de trazer a informação quando ele quiser.
Então, ele tem que trazer a informação no momento que foi solicitado em um prazo razoável. Se ele não respeitar o prazo razoável, também é caso de impetrar o habeas data, ou quando recusa, ou quando eu não apresento no período correto, no prazo adequado. E a legislação, ela já apresenta qual é o período que o Estado, ou a entidade governamental, ou a pessoa privada que tem de caráter público tem que apresentar as informações. Então vamos a ela. As informações, elas estão aqui, previstas na nossa legislação infraconstitucional, que regulamenta o HD de forma pormenorizada, trazendo elementos extremamente importantes. E lá ela traz as 3 possibilidades do HD e, nesse caso, trazendo as 3 possibilidades, informando que tem que ser por recusa ou por prazo que foi excedido. Primeiro caso é, se na obtenção de informações eu solicito a informação e me nega a informação, eu peço administrativamente essa informação. Se houver a recusa, eles materializam a recusa, ok, com a recusa já é possível eu impetrar o meu HD. Isso é tranquilo, professor. E aí, mas é só nessa situação? Não. Se eu peço a informação e eles recusam, tudo bem. E se eles demoram um prazo acima do estipulado? Eu também posso ter o HD. E nesse caso, qual é o prazo para aquela entidade governamental ou aquela de caráter público me apresentar as informações solicitadas? O prazo é de 10 dias. Preste atenção. 10 dias é o prazo para que se apresente as informações ou a recusa, que ele vem e materializa a recusa, ou ele apresente as informações solicitadas, aquela que está prevista lá na linha A do artigo 5º da Constituição, inciso 72. Agora, o inciso B, a linha B da Constituição, ou inciso 2 lá do nosso artigo 7º, que traz a retificação, ela traz uma outra possibilidade. A retificação, se eu peço a retificação e ela me dá a recusa, ok, já estou configurado, materializado os elementos, subsidiei as informações necessárias, já tenho tudo necessário para que eu possa ir lá e impetrar meu HD. Agora, se eu tenho a recusa, é tranquilo, eu necessito de outro elemento, o prazo. Qual é o prazo aqui para que eu possa, que eles tenham que me apresentar a retificação? O prazo aqui, ele também existe, está na lei infraconstitucional, 9.507. Qual é o prazo, professor? 15 dias. É o prazo de 15 dias, não de 10, como aquela primeira que eu acabei de citar. O prazo aqui aumenta. Eles aumentam para 15 dias para que eu possa apresentar. Se eu não apresentar no prazo de 15 dias, o que eu tenho direito é de realizar e impetrar o meu HD. Excedeu o prazo? Tranquilo, 15 dias, impetra o HD. Ou recusa, ou prazo em excesso. Agora, a última possibilidade, que é uma inovação dessa legislação infraconstitucional de 97, se você pegar aqui do ano de 88 até 97, nós não tínhamos essa terceira possibilidade, só aquelas 2 primeiras que estavam previstas na legislação, na Constituição Federal. A terceira é aquela de trazer as anotações nos assentamentos de informações para questionar, para justificar. Essa terceira também tem um prazo. Ou se eu solicito ela para realizar a recusa, para solicitar as informações, a anotação, eu vou lá e peço. Se eles recusarem de realizar essas anotações, eu vou lá e entro com o meu HD. Recusa. E o prazo? Também tem prazo? Também tem prazo. Excesso de prazo também me dá o direito de entrar, de impetrar com HD. Então, essa terceira possibilidade de anotações, prazo, qual é o prazo que eles têm que apresentar as informações? Quer dizer que eles têm que assentar as informações, anotar as informações que eu solicitei. O prazo é de 15 dias também, como na retificação. 15 dias para que eu possa também solicitar. Se extrapolar esse prazo, eu tenho o direito de impetrar o HD. Faz comigo aqui, preste muita atenção. Novamente, eu tenho que ter a seguinte compreensão. Quais são as 3 possibilidades? Eu tenho alguns elementos, o meu interesse de agir, aquilo que está previsto no seu Código de Processo Civil. Para eu entrar com a ação, eu preciso ter interesse. O interesse só se configura se eu estou com os elementos necessários e indispensáveis, que é a informação solicitada me foi recusada. Se houve a recusa da informação solicitada, ou da retificação, ou da anotação,
É tranquilo, isso nós já sabemos, precisa estar lá juntado com os documentos, demonstrando essa recusa, materializou, impetro com HD. Agora, o prazo também, excesso de prazo, eles têm um prazo mínimo, também tem que estar previsto. Se exceder o prazo, eu também tenho o direito de ingressar, impetrar o HD. E lembre-se, o prazo para a obtenção da informação é de 10 dias. Extrapolou, HD. O prazo para retificação é de 15 dias. Extrapolou, HD. E o prazo para as anotações nos assentamentos também é de 15 dias. Extrapolou, HD. Recusa ou excesso de prazo são as duas possibilidades que você tem de realizar as retificações necessárias. Feito essas considerações, vamos novamente trazer essa discussão, não somente questão de prazo, mas a figura do HD de forma clara, para começar a fixar melhor esse instituto do habeas data aqui. Vem comigo. Conforme dispõe expressamente o texto constitucional, são gratuitas as ações de mandado de segurança e habeas corpus, mandado de segurança e habeas data, habeas corpus e mandado de junção, e habeas corpus e habeas data. Pessoal, eu adiantei este assunto aqui agora para apresentar a seguinte situação. A primeira aula nós falamos de habeas corpus e depois nós colocamos, hoje nesta aula, o HD. Isso é forma didática, professor? Também, mas tem uma motivação clara. Esses dois habeas, esses dois toma-lhe, ou corpo olhos dados, eles são gratuitos. E está previsto aonde, professor? Está previsto no artigo 5º, 77 da sua Constituição. Olha aqui o que está lá. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da sua cidadania. Aqui eu verifico, nesse caso concreto, que o habeas data e o habeas corpus são os dois remédios constitucionais que são gratuitos. E somente eles são gratuitos. Vamos ver algumas considerações aqui de outras situações de remédios, mas eles são gratuitos, de forma clara previsto na Constituição. Então, os outros vão ter as suas peculiaridades. O habeas data e o habeas corpus têm na sua essência a gratuidade. Feito de forma tão clara esse questionamento e esses conceitos, a resposta ficou muito lógica, mas de qualquer forma vamos materializar essa resposta aqui. Então, nós temos aqui que a gratuidade dos mandados dos remédios constitucionais é o habeas corpus e o habeas data. Maravilha. Fixamos, então, a gratuidade, fixamos também outras situações importantes, que é a legitimidade ativa, a legitimidade passiva, que a legitimidade ativa e a legitimidade passiva estão muito claras dentro da ideia da Constituição, artigo lá que nós já trouxemos, o artigo 5º, inciso 72, a linha A e a linha B. A linha A vai trazer a figura da autoridade passiva, no caso autoridade não, da legitimidade passiva, que são entidades governamentais ou aquelas que têm banco de dados de caráter público, essas que podem figurar na ideia do polo passivo. Aí também visualizamos a ideia do impetrante, que é a legitimidade ativa, e entendemos que o impetrante tem que ser a pessoa do impetrado, porque as informações têm que ser pessoais. As informações vão ter que ser pessoais. Então, são pessoais as informações, eu adquiro o meu direito de informação a ela. Agora, professor, somente é uma ação personalíssima e não tem nenhuma exceção sobre a possibilidade de solicitar informações de terceiros? Resposta que, no direito brasileiro, a maioria das vezes, quase sempre, nós temos a bendita da vírgula. Aquele cara chamado salvo, aquele que quebra todo mundo em uma banca de concurso ou no exame da ordem. Este salvo vem para arrebentar a gente. O salvo traz uma possibilidade. A exceção também está prevista aqui, exceto em uma situação que eu posso apresentar o HD perante terceiros. Qual é?
quando eu quero defender interesses do falecido, quando eu sou a pessoa da família, quando eu estou ali como representante, a esposa, os filhos, os legítimos herdeiros e querem representar o pai, informações que às vezes estão denegrindo a imagem da pessoa morta, mas ele tem ainda o direito à imagem de ser preservado. Sabemos que com a morte muitos direitos eles vão perecer junto com ele. Direito à propriedade vai embora junto com ele, como outros direitos. Direito à vida não existe, porque ela morreu, como é que vai ter direito à vida de alguma coisa, né? Então, direito à saúde, alguém tem saúde se já está morto? Não tem nem sentido. Então, ele não tem mais o que dizer. Agora, a imagem não. A imagem, ela permanece, ela perdura mesmo após a morte. Eu preciso preservar a imagem do falecido. E as informações contidas no caráter público, lá nos bancos de dados, está trazendo informações, ou às vezes, que são incorretas, inverídicas, ou não está trazendo situações que estão deturpando a sua imagem. A família, preocupada com aquela situação que denegre a imagem daquela pessoa que falecida, do seu ente querido, ele pode sim solicitar informações e foi recusada. Ele quer retificar, foi recusado. Ou ele quer fazer anotações, foi recusado. Em decorrência desses casos concretos, eu posso então fazer o quê? Eu posso fazer o nosso habeas data. E aí, quem entra é o espólio, representado pelos seus herdeiros, para solicitar algo em nome de terceiro. Então, este é um caso clássico que você vai perceber. Professor, ontem você falou na aula passada, você falou sobre o habeas corpus coletivo. Trouxe uma inovação jurídica apresentada pelo Supremo Tribunal Federal, trouxe ainda no livro do ministro Gilmar Mendes essa discussão. E aí, existe o HD coletivo? A resposta é muito lógica. Não. Não existe o HD coletivo, porque as informações são pessoais, personalíssimas. Eu vou entrar com interesses meus tão somente. Não tenho aqui que ventilar a possibilidade de algo em nome da coletividade. Então, esquece. O HC coletivo, beleza, começou-se a ventilar ela, começou-se a trazer essas possibilidades. Mas o HD coletivo, não consigo visualizar em nenhum momento lá no futuro essa inovação. Tudo bem que nós estamos fazendo diversas inovações jurídicas, mas chegar ao ponto do HD coletivo, ele acaba sendo uma incoerência jurídica e fica inviável a discussão dele em um dado momento. Tudo bem, pessoal? Até aqui tranquilo? Beleza, vamos continuar então a discussão do nosso Instituto do HD. Percebe então, meus caros alunos, que esse Instituto do HD, do habeas data, ele traz diversas nuances, diversas peculiaridades que são importantes trazer aqui na nossa aula de hoje. Então, trouxemos diversas situações extremamente importantes. Agora, o que é importante também trazer aqui? O entendimento do Supremo Tribunal Federal, lá no início da nossa Constituição, ainda no período da década de 90, trazendo a importância do nosso Instituto do HD. Primeiro, todas as vezes, quando você vai para uma prova, você tem a ideia fixa que o habeas data, ele é um instituto para defender os interesses da informação. Isso aqui é tranquilo, não há nenhum problema você continuar nesse entendimento. Agora, a grande situação é, pode cair uma prova de concurso ou até no exame da ordem, de forma mais rebuscada, para realmente derrubar o candidato, a seguinte situação que você pode incorrer em erro, dizendo que o habeas data é um remédio constitucional que visa resguardar a intimidade e a privacidade do impetrante. Logo de cara você vai olhar e falar assim, essa resposta é muito fácil. Aqui o direito é a informação e não a privacidade ou a intimidade. Essa questão está muito fácil, está errada. E aí você vai ser surpreendido com o entendimento do Supremo no início da década de 90, que ele trouxe a seguinte ideia: o HD tem uma finalidade extremamente precípua, clara. Qual é? Garantir a privacidade e a intimidade do impetrante com relação às informações. Para ele, a informação é essencial, é um direito constitucional, é um direito fundamental. Mas ele aqui também visualiza que esses direitos é para resguardar a privacidade e a intimidade do impetrante. Então, fiquem atentos.
O direito principal é a informação, mas se falar que é em decorrência de resguardar interesses da privacidade ou da intimidade, a resposta está correta. Então, fique a este ponto muito atento, porque isso pode cair na sua prova, caso você venha fazer uma prova dessa natureza, tá? Muita atenção. Outra coisa importante que nós vamos ter que colocar nessa nossa aula também é trazer uma situação muito peculiar também. Digamos que você está aqui, vou trazer um caso concreto aqui e a gente vai responder. Digamos que eu fui em uma entidade governamental solicitar informações inerentes à minha pessoa do impetrante, informações personalíssimas. Cheguei lá e pedi essa informação ao servidor público. O servidor público pegou e mostrou as informações para mim. Mostrou as informações, eu visualizei as informações e solicitei que ele emitisse uma certidão com aquelas informações, fizesse uma certidão. E aí ele se recusou a emitir aquela certidão das informações. Pergunta que não quer calar. Professor, diante da recusa na emissão dessa certidão, cabe habeas data? A resposta é que não cabe habeas data. Não cabe o habeas data. Aqui eu vou usar aquele remédio residual que nós trataremos na próxima aula, que é o mandado de segurança. Porque aqui o problema não está na recusa da informação que eu queria. Eu pedi a informação e ela me foi dada, sem nenhum problema. O que eu queria era uma certidão para materializar a informação que me foi dada. Se eu pedir uma certidão, aí eu vou para um outro instituto que também está na Constituição, no artigo 5º, que é o direito de obtenção de certidões. E ela não foi dada, não é referente à informação, é referente a um outro direito que não está previsto em HC nem HD. E aí sabemos que usaremos, próxima aula trataremos sobre isso, o mandado de segurança. Isso é muito tranquilo, não há nenhum problema nessa discussão. Ok, professor. E o que mais o senhor pode nos trazer sobre o habeas data que pode ser objeto de uma prova que você venha realizar no futuro? O HD, como eu disse, está previsto na legislação infraconstitucional, na Lei 9.507, e você tem algumas considerações importantes na legislação. Olha aqui, observe comigo alguns pontos importantes, que é quando você faz o requerimento. Quando você faz o requerimento, a entidade governamental ou a iniciativa ou a empresa de caráter público, ela tem outros prazos além daquela que está na recusa, que você tem que trazer no prazo mínimo de 10 ou 15 dias, que nós já sabemos. Eu solicito um requerimento, faço um requerimento pedindo a informação, a retificação ou assentamento. Eles têm um prazo para responder? Tem um prazo, e um prazo muito curto, previsto no seu artigo 2º, que traz a seguinte redação: o requerimento será apresentado, presta atenção no que eu vou falar aqui, hein? Presta atenção. O requerimento será apresentado ao órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados e será deferido ou indeferido, e aí vem o prazo. Que prazo é esse, professor? O prazo é de 48 horas. Então, fica atento que o prazo aqui é de 48 horas. Quando eu faço o requerimento, eu tenho que saber se deferiu ou indeferiu. Ok, feito a consideração do artigo 2º, eu venho outro artigo trazer um outro prazo. Indeferiu ou deferiu, eu tenho que responder em prazo de 48 horas. É uma obrigação imposta ao Estado ou àquela entidade de caráter que também está trazendo caráter público. Aí ele fala, ao deferir no artigo 3º, ao deferir o pedido, o depositário do registro de banco de dados marcará dia e hora. Ele tem que estipular o dia e a hora que será realizado a entrega da informação ou o deferimento ou indeferimento. Nesse caso, ele vai trazer a ideia do deferimento. Deferiu, eu tenho o dia e a hora para apresentar. Ok, beleza. E se as informações não foram realizadas no período correto? Se for uma questão de retificação. Então, feita a retificação, dado um máximo de 10 dias após a entrada do requerimento, eu vou trazer estes elementos. Então, a nossa lei infraconstitucional, ela vai trazendo várias situações que podemos discutir aqui sobre o elemento do HD. Aí uma outra coisa que é importante colocar. Existe o Instituto da Liminar
no HD, aí você entende o seguinte, que o HD, ele é um instituto célere. Ele é um instituto célere. Ele só está atrás no trâmite, atrás do habeas corpus e do mandado de segurança. Logo depois vem ele, em terceiro lugar, no trâmite processual, em termos de celeridade, em termos de preferência. Na preferência vem o HC, depois vem o mandado de segurança e depois vai vir o HD. Então, eu já entendo logo de cara que o habeas data, ele é um remédio constitucional célere. Se ele é célere, cabe também a liminar? Resposta é que cabe sim a liminar. Cabe sem nenhum problema. Em que pese não ter nenhuma informação obtida na legislação infraconstitucional referente a liminar, mas eu posso sim realizar a solicitação de forma liminar naquele caso e pode me ser concedida ou não. A discussão é que na própria legislação diz que da sentença do deferimento ou do indeferimento, os efeitos dela são efeitos apenas devolutivos, não tem efeito suspensivo. Então, aqui na apelação, se eventualmente existir apelação, nesse caso tem efeito apenas devolutivo e não tem o efeito suspensivo no HD. Tá onde, professor, isso? Está na legislação infraconstitucional. Toda discussão que vai trazer de forma detalhada o instituto do HD, eu consigo encontrar na legislação infraconstitucional. Por isso que, no início do curso, eu expliquei para vocês que nós estamos aqui apresentando as ações constitucionais e as suas legislações correlatas, que são aquelas que vão possibilitar a instrumentalização do remédio constitucional, trazendo a forma assecuratória, a forma de garantir de fato a obtenção da informação necessária ao impetrante. Ok. Outra importante situação é endereçamento, né? A situação é para onde eu vou enviar, quem é o legítimo para discutir aquele caso concreto. Vai depender, inicialmente vai depender muito daquele caso. Vai depender por quê, professor? Vai depender primeiro que eu preciso saber quem foi que me negou a informação. Se foi uma entidade governamental, eu tenho que saber se essa entidade governamental ela é federal, ou estadual, ou municipal. Se for municipal, sabemos que eu vou mandar para a Justiça Comum da comarca, a Justiça Estadual. Se for estadual, também mando para a Justiça Estadual, para a comarca X ou Y. E se for uma entidade governamental de caráter federal, se for uma entidade governamental federal, eu vou mandar para a Justiça Federal, primeiro grau, sem nenhum problema. Agora, se ela for de caráter privado ou se for uma entidade privada que tem os caráter público, as informações contidas nela, Serasa, SPC, mando também para a Justiça Comum, a Justiça Estadual. Isso aí é tranquilo. Agora, a legislação também se preocupou em trazer algumas situações específicas de legitimidade. É uma preocupação que você encontra na Constituição Federal, mas ela novamente traz aqui na legislação. Vamos comigo aqui para você entender bem como é que eu posso encontrar na legislação alguns casos de legitimidade, tirando essas que eu acabei de apontar. Aqui, no artigo 20, essa legislação ela é bem pequenininha, tá? Ela é bem pequena. No artigo 20 fala do julgamento do habeas data. Para quem compete? Quem é competente para julgar? Aqui ele vai trazer a possibilidade de ir para o Supremo, a possibilidade de ir para o STJ e assim sucessivamente. Olha quando vai para o Supremo, os casos clássicos, né? Vai para o Supremo contra atos do presidente da República, mesa da Câmara, do Senado, do Tribunal de Contas. Aqui a grande atenção é o Tribunal de Contas, porque os outros três é muito clássico, mas o Tribunal de Contas da União, o Procurador-Geral da República e o próprio Supremo Tribunal Federal. Estes aqui, contra atos deles, eu vou mandar o HD para o Supremo Tribunal Federal. Mando para o STJ também, professor? Mando. Em que situação? Venha comigo. Contra atos do ministro de Estado e do próprio tribunal. Atos do próprio tribunal. Então, lá temos a primeira que vai para o Supremo, nós temos essa que vai para o tribunal, para o STJ, que é dos ministros de Estado ou do próprio tribunal.
E o que mais temos na nossa legislação? Também temos a previsão dos tribunais regionais federais. Vai para o Tribunal Regional Federal quando? Quando são atos do próprio tribunal ou juiz federal. Também é uma questão muito lógica. Do próprio tribunal ou do juiz federal, manda para o TRF da região que ele estiver adequado. E também pode mandar para o juiz federal, foi o que eu acabei de apontar, sim, contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. E tribunais estaduais também, a Constituição do Estado vai trazer a previsão. E aqui eu faço a sua observação. Nós temos a ideia da regra da simetria. Então eu vou usar as mesmas condições na regra da simetria, o princípio da simetria, que está na Constituição Federal, na Constituição Estadual vai seguir os mesmos ditames, principalmente na ideia do habeas data também. E juiz estadual também vai ter suas possibilidades, como nós acabamos de apontar aqui. Tudo bem. Feito, então, estes apontamentos, falamos aqui do nosso Instituto do HD, vamos agora trazer aqui mais um quiz para fixar e finalizar a nossa aula de hoje com as discussões apontadas no remédio do HD. Vejamos aqui. De acordo com a Constituição Federal, conceder-se-á habeas data para garantir o relaxamento de prisão, anular ato lesivo ao patrimônio público, sustar violência contra a liberdade de locomoção, assegurar o conhecimento de informações constantes de registro ou banco de dados públicos. Bem, aqui a resposta está muito clara. Tanto é verdade que as três primeiras itens ali, você já deixa bem claro que está se referindo à locomoção, e nós vimos isso no Instituto do Habeas Corpus na primeira aula. Aqui a resposta está muito fácil e você vai visualizar comigo agora. Assegurar o conhecimento de informações constantes de registros ou bancos de dados públicos, letra D. Letra D é a resposta correta. Então, meus amigos, prestem atenção aqui. Nesse caso, ficou muito claro aonde está o Instituto do HD. Bem, meus amigos, é isso. A nossa aula de hoje nós entendemos bem mais um instituto, mais um remédio constitucional, que é o habeas data, que resguarda todo o direito à informação, mas essa informação é inerente a um direito da privacidade. Tudo isso é um direito constitucional, uma garantia prevista na nossa Constituição, em que eu utilizo do instrumento do HD se eventualmente o meu direito à informação, o meu direito à privacidade for desrespeitado. Na próxima aula falaremos de um outro instituto importante, talvez o mais famoso, talvez aquele que tenha mais nuances e mais situações. E aí nós vamos falar do mandado de segurança. Só para finalizar, lembrando que o HD, ele também é um direito líquido e certo, assim como o HC e, como nós vamos ver, também o MS. O que diferencia eles é a situação de que o HC é locomoção, HD é informação e o outro nós vamos ver na próxima aula. Vou guardar essa informação para mim, porque eu acho interessante visualizar isso junto com vocês na próxima aula. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos na próxima aula, aqui de novo no Saber Direito, falando sobre um instituto muito importante, mais uma ação constitucional. Até lá! Vamos nessa! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.